Fala pessoal do EA Notícias, Edio Antônio do sul de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Um momento inesquecível na tarde e noite de 18 de abril do ano de 2025, sexta-feira. E nós vamos fazer hoje uma entrevista muito especial aqui no EA Notícias. Ô Luciana, antes que o pessoal questione aqui se aconteceu alguma coisa, explicar que eu acho que eu também fazia parte do teatro, né? Verdade, Edio. Entrou no clima, clima e fez um bom trabalho. Show de bola. Ô Lu, hoje eu vou te convidar para ser repórter por um dia do EA Notícias. Vamos encarar ou não? Ai, vamos lá, né? Bora? Vamos lá, desafio é sempre bom. Desafio é sempre bom e o desafio desse grupo maravilhoso não para por aí. Uma peça espetacular que ocorreu com a participação da população de Lauro Miller vai ficar registrado na história do EA Notícias. Então eu vou te passar o microfone e vai para lá. Boa noite, é uma honra estar aqui no EA Notícias com Edio Antônio e gostaria de apresentar para vocês essa galera maravilhosa que estamos aqui hoje como Associação Arte e Resgate e viemos aqui em Lauro Miller, na nossa cidade, apresentar a Paixão de Cristo. E eu vou iniciar, como o Edio Antônio falou mesmo, você é repórter por um dia e eu vou começar a fazer algumas perguntinhas para vocês. Vamos começar com Jesus. Jesus, como é que você está se sentindo neste momento? Sei que cansado, mas porém, qual é o teu pensamento deste momento agora que acabou tudo? A palavra se resume realizado. Depois de tantos ensaios, com essa equipe maravilhosa, a gente fez um belo espetáculo. Chegamos ao final cansados, mas satisfeitos e realizados. Parabéns a vocês, tá? A equipe, a família Arte e Resgate só existe por causa da nossa união. Obrigado a todos. Muito obrigada, Jesus. Eu tenho aqui 3 capetinhos. Então, neste momento, eu conversei com o nosso Cristo por 4 anos, né? É o quarto ano. É o 4º ano como nosso Jesus Cristo, João Antônio Benicá. Muito obrigada pela tua apresentação. Morador de Lauro Miller, isso mesmo. Cadê minhas capetinhas? Passamos de Jesus para as nossas capetinhas? Senhorita Helena, como é que foi a tua primeira interpretação como capetinha na Paixão de Cristo do Arte e Resgate? Eu fiquei muito nervosa, Mas por que você ficou nervosa? por causa do público. Mas foi legal? Foi, deu certo no final e no começo. Aninha, não é o teu primeiro ano, né? Quantos anos você faz a Paixão de Cristo? Olha, agora é 4 anos que eu faço a Paixão de Cristo. É o 4º ano de Paixão de Cristo. E por enquanto é a nossa capetinha, né? Logo vai crescer, vai ser uma Maria, uma Verônica. O que tu acha? Ah, eu acho legal, né? Daí eu nunca paro de participar. Daí quando eu tiver filho, eu boto meu filho pra ser capetinha também. Muito bem. E a nossa Bela? É o primeiro ano que faz. Me fala um pouquinho, Bela, da Paixão de Cristo. O que tu achou? Eu achei muito legal, divertido, gostei muito e pretendo participar de outros anos. Muito bem, essas aqui são as nossas capetinhas. Deixa eu falar com o Pedro. Chega um pouquinho mais pertinho, Pedro. Tua primeira apresentação, por um convite só, você disse seu sim. E o que você achou de tudo isso? Foi maravilhoso, né? Participar com toda essa equipe aqui, todos ajudando. E em prol, né, daquele lá de cima, Jesus Cristo, né? Então, com a graça dele, a gente teve esse êxodo aí e conseguimos atingir nossos objetivos, né? É isso aí, muito obrigada pela tua participação. Eu vou chamar o nosso Brunão aqui na frente. Ele não é pequenininho não, Edio. Olha o tamanho do homem. Bruno, tua segunda apresentação na Paixão de Cristo, eu gostaria de agradecer pelo teu sim novamente. Nos fale um pouquinho da tua emoção, do teu trabalho, o que tu achou de tudo isso? Boa noite. É imensamente gratificante, né, participar da união dessa equipe e dedicar tempo para trabalhar em cima da nossa fé, né, que muitas vezes passa despercebido. A gente faz muitas coisas e acaba deixando para trás para trabalhar em cima da fé. Então é muito gratificante estar com todo esse pessoal aqui, tu dando toda a coordenação necessária, fazendo da melhor forma possível e ficou 100%. Muito bem, o Valmir já fugiu, né? Então nós vamos conversar um pouquinho agora com o nosso Pilatos. Vamos chegar para cá. Chega um pouquinho mais para cá, Pilatos. Ele ainda está no seu personagem. Nos fale um pouquinho da tua emoção. O que tu achou de tudo isso hoje? Eu sempre me emociono no fazer esse papel de Pilatos, porque vejo que há sempre um ponto de luz nas trevas, onde nós podemos observar que no meio de
tantas pessoas fazendo a maldade, podemos ver que existe uma pessoa do bem querendo mostrar que o caminho não era por ali. Emocionado, sempre. Eu sempre choro. Hoje não foi diferente. Chorei novamente. Mas é um pouco difícil a gente fazer o nosso personagem sabendo que não é isso que a gente quer, né? Eu, de uma certa forma, fico um pouco mais tranquilo que eu tento, de uma certa forma, ajudar Cristo, né? Então, para mim é um pouco mais tranquilo porque eu estou a favor dele, né? Mas a pressão é grande, a emoção maior ainda. Muito obrigada. Não podemos falar com Pilatos sem falar com o nosso Caifás. Pode chegar um pouquinho aqui. Caifás, já é o 3º ano, se eu não me engano, como o mesmo personagem. A tua ira, a tua raiva por Cristo, querendo a condenação dele. O que tu acha de tudo isso? E o que representou para ti esse ano a paixão de Cristo? Pela minha conta, só corrigindo, é o 4º ano, né? E boa noite a todos da EA Notícias. Representar aquele que quer o sangue de nosso irmão maior Jesus Cristo, realmente nós temos que colocar isso ali naquele momento como uma realidade. E lembrar que o nosso irmão maior, ele passou por isso há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos encenando aquela dor que o nosso irmão passou para tirar os nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados. E hoje nós temos a oportunidade de representar isso com essa equipe maravilhosa do Arte Resgate. E eu, com todas as brincadeiras que eu faço contigo, Lu, sempre te chamando daquele, né, codinome, eu te agradeço a oportunidade por estar aqui mais uma vez fazendo parte desse grupo maravilhoso. É muito emocionante a gente poder encarnar aquele que quis o sangue de Jesus Cristo. Eu que agradeço a participação tua e de todos que estão aqui presentes. Sem vocês, o Arte Resgate não seria nada. Temos algum carrasco aqui? Juninho, cadê o nosso Juninho? Vem cá. Tem que ir. Então, me fale um pouquinho. Eu sei que tu vai casar, né? Então, eu não respondi ainda a tua noiva, porque eu vou fazer o casamento de vocês, né? Me fale um pouquinho, o que tu achou de tudo isso? Qual é a tua emoção? Estamos aí pelo 6º ano no Arte Resgate já. E, mais uma vez, teve anos que eu não consegui participar por motivos mas esse ano foi gratificante, mais uma vez, estar aí participando com vocês e pedir desculpa pros ladrão, para Jesus, é isso, eu errei alguma chibatada. Mas é isso aí. Ano que vem, se Deus quiser, estamos aí de novo. É isso aí, muito obrigada. Tá. Até mais. Vem cá, ladrão. Tchau, gente. Vamos falar um pouquinho com o nosso ladrão, que dessa vez, Édio, ele rachou a cabeça de verdade. Pegaram pesado. Mas eu posso garantir que ele pediu. É gratificante, né? Faz 13 anos que faço parte do Arte Resgate. Como ladrão é o 5º ano. Fui já guarda 2 vezes, já fui João Batista. E assim, é uma família que eu não troco por nada, Lu. Quero parabenizar toda a equipe aí por trás do microfone, que foi 100%. Os guardas, 100%. Não tiveram falhas nenhuma, não me erraram uma chicotada. Isso aí então de parabéns. Obrigada, senhor ladrão. O nosso... Vira as costas. Olha só os vergões. Olha a careca. Mostra a careca rachada. Aí. Vem cá, meu carrasco. Vamos lá. Eu queria conversar com a Maria também, para chegar um pouquinho próxima. Eu sei o quanto tu gosta desse teu personagem. E eu sei o quanto tu sofre e te vi chorando, pedindo desculpas para Jesus. Qual é a emoção? O que transborda neste momento para ti? É complicado. É complicado porque a Deus queira que Jesus perdoe. Porque é complicado as crianças virem pra gente e dizer: eu não quero falar contigo, eu não gosto de ti. É muito ruim a gente saber que a criança está me levando como uma pessoa ruim e eu não sou essa pessoa ruim. Então, peço desculpa ao João, que foi o... Nossa, o João é nota 1000, né? É nota 1000. Eu peço desculpa para a esposa dele, que ela fica brava comigo. Então, assim, não, é gratificante. Todo mundo falou que é gratificante.
Eu, antes de encenar, eu peço desculpa a Deus, sim. E o que tu me falou é verdade, eu vim pra cá e comecei a chorar, tá? Porque o que a gente tenta demonstrar, acredito eu, que não chega num terço do que ele passou, tá? Mas com propósito, Jesus sempre teve um propósito, que era salvar as vidas. E infelizmente, o ser humano não entendeu ainda. Mas acredito sim, que todas essas pessoas que vieram aqui, que mesmo que não acreditassem em Jesus, que não acreditassem em Deus, que não acreditassem em nada, ela sai com uma pulguinha atrás da orelha. Será que tudo isso foi verdade? E quando a gente tenta ser realista, é para mostrar para eles que sim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então eu acho que não tem explicação maior. E eu só peço desculpa para as pessoas que pensaram que eu era uma pessoa ruim, eu não sou, tá? Apesar de tu ficar com esse sentimento de culpa e de perdão, é gratificante tu fazer esse papel? Nossa, excelente. Excelente. Faz 4 anos que eu participo do Arte e Resgate. De alguma forma eu participo. Então, já te falei, a hora que precisar tu só me chama. Vou precisar. A hora que tu precisar só me chama e vamos, claro, não tenha dúvida, vamos fazer sim, várias e várias vezes, levar para vários e várias pessoas, para eles verem o tamanho tão grande que é o Arte e Resgate. Eu trabalho no meu serviço lá, todas as pessoas que eu convoquei estavam ali e disseram que não vão falar comigo na terça-feira. Eles já não querem falar comigo porque eles dizem que eu sou brabo. Eu disse, eu não sou, tá? Mas é gratificante demais, tá? Juninho, eu só quero te agradecer pelo teu sim sempre e parabéns pelo teu excelente trabalho. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Eu queria conversar um pouquinho com a Maria. Maria, para quem não conhece, é minha filha. E eu tenho uma pergunta muito importante para ti. Tu não é mãe ainda. Tu é a minha filha. Como é que tu consegue transbordar tanto amor em cena para Jesus Cristo, que tu faz todo mundo que está assistindo chorar? Quando a gente está atuando, na verdade, a gente não é a gente, né? A gente se coloca no papel do personagem. Então, é como se o João realmente fosse meu filho e eu estivesse sofrendo por ele. O choro vem de dentro, não é nada forçado, eu não preciso forçar para chorar. Então, é sempre muito real o que a gente faz aqui. Muito obrigada, Maria. Eu queria falar um pouco agora com o Cirineu. E aí, Cirineu, tu é o único homem que primeiro negou a ajuda, mas por fim, tu foi lá, ajudou Jesus Cristo e depois ainda tu o defendeu. Como é que tu te sente dessa forma? Primeiramente quero agradecer a Deus, né, a você e a toda a equipe, parabenizar a todos, o EA Notícias. Para mim foi uma busca bem profunda, assim, e realmente, particularmente, é um momento da minha vida também, assim, essa negar a Jesus e estar se reaproximando. Eu acredito, assim, estudando o personagem, né, a história, ele tinha um objetivo que não tinha nada a ver, ele não imaginava que iria encontrar Jesus. Ele tinha um propósito diferente, estava chegando de viagem e realmente ele não queria se sujar, ele tinha um propósito que não era ajudar, ele não queria sujar a roupa dele. E eu acredito, assim, que na história ele teve um encontro com Jesus. Provavelmente ele foi transformado com aquele encontro, ele foi transformado naquele momento. Tanto que na Bíblia tem histórias de filhos de filhos dele, né? Tem um evangelho ali que fala dos filhos dele. Então provavelmente houve uma transformação que passou para a família dele. Então eu me sinto também ajudando Jesus, representando o povo que de alguma forma queria ajudar Jesus, né? Foi muito emocionante assim para mim. Muito obrigada, Donatan. E eu gostaria de falar com o José de Arimateia, o nosso José de Arimateia. O que significou tudo isso para ti? Boa noite. A gente faz a participação de uma encenação de um fato real, né? De uma coisa que a gente realmente acredita, tem fé. E eu fico muito feliz por poder fazer parte disso, que eu acho que cada um de nós, cristãos, precisamos usar os nossos dons, no nosso caso, né, a interpretação, para
sermos missionários com o nosso dom. Então o que a gente fez hoje aqui foi o que muita gente faz, muitos missionários fazem nas comunidades pobres, todo aquele histórico de pessoas que fazem, né, são missionários. Eu acho que esse foi o nosso pouco e muito, a nossa pouca e muita colaboração para fazer a missão com o nosso teatro. E eu acho que assim, essa equipe é maravilhosa não só pelo que as pessoas viram hoje, é pelo esforço extra, né, encenação, a união dos ensaios, da preparação, né, todo mundo focado, envolvido, um ajudando o outro, um preparando o outro para vamos dizer assim, para fazer a interpretação em conjunto. E se um falha ou pensa em desistir, a gente tenta fazer com que ele tenha perseverança para que realmente saia bonito, e saia bonito. E o ensaio não chega nem perto da ansiedade, da emoção que a gente vive ali. E o esforço tem que ser muito grande para a gente não cair no choro, porque a gente também não pode chorar, dependendo do papel, até tem que rir, né? E aquele riso a gente sabe que não é e nunca vai ser verdade. Eu sou muito grato pelos convites e estou sempre à disposição. Muito obrigada. A nossa última entrevista agora vai para a nossa Juju. Ela que é uma das mulheres de Jerusalém, aquela mulher que vê todo o sofrimento de Jesus Cristo e ele as consola de uma forma totalmente diferente. É o terceiro ano, né, que eu faço participação na Paixão de Cristo. A convite da Lu, a gente teve uma aproximação muito linda trabalhando junto na Secretaria do Turismo, onde eu recebi o convite, né, Lu? Então, assim, é uma satisfação muito grande sempre poder estar fazendo parte, né, desse teatro, na qual a gente sempre se emociona e, assim, ó, é algo tão real que é, como disse a Maria, a gente não chora forçado. É um choro que ele vem de dentro. É uma emoção única, é um momento assim que a gente se coloca um pouco dentro do personagem de Jesus. E a gente se questiona o porquê que ele sofreu tudo isso e o que nós estamos fazendo para não pecar, para não sermos pecadores mais e para até honrar, sabe, tudo que ele passou. Então, eu me sinto muito acolhida, é um grupo muito bacana. E tenho que dizer para todos vocês, o Arte Resgate, ele resgata a cultura, as pessoas, ele acolhe e faz da gente um ser humano ainda melhor. E eu tenho que dizer que essa pessoa aqui, ó, ela é maravilhosa. Ela tem uma inteligência, um carinho com cada um de nós, uma paciência, às vezes um pouquinho braba, mas a gente dá um desconto, né? Mas assim, ó, é um elenco maravilhoso. E assim, ó, tudo de bom para essa mulher aqui, né? Para todos e para Jesus, que eu tenho uma admiração muito grande pelo João. E é isso aí. Estamos aqui para fazer várias paixões de Cristo e transmitir para todos uma reflexão muito linda, maravilhosa da fé, tá? E que Jesus nunca morre em nossos corações. Eu estou aqui agora com o Robson, que fez um dos príncipes que queria realmente que Cristo fosse condenado. Como é que foi essa tua primeira apresentação aqui no Arte Resgate? Primeiramente, boa noite a todos do Notícia, de Antônio, a Lu. E a família que eu acabei de conquistar, que é essa família do Arte Resgate. Né? Confesso que estou até sem voz de tanto que eu gritei, que acabei incorporando o personagem. Sei que foi difícil, apesar de querer o sangue do nosso grande mestre, né? Acusando ele, condenando, mas tudo foi só uma encenação, foi só um teatro. Claro que nós sempre amamos o Pai, né? Sempre queremos o melhor dele. Mas tudo isso foi um teatro apenas, né? Só mostrando como é que foi a paixão de Cristo, como é que foi a vida de Cristo. Mas para nós que trabalhamos no teatro é gratificante. Muito obrigada. Eu chamo agora a nossa Lúcifer para fazer uma entrevista, a nossa última entrevista de hoje. E eu queria saber, Lúcifer, tu tá com a gente desde pequenininha, desde os seus 5 anos de idade. Começou como capetinha, depois foi anjo, de anjo veio a ser Lúcifer. O que tu pode passar pra gente com toda essa tua experiência que teve na Paixão de Cristo?
Até como teve o pessoal comentando de que as crianças acham forte para as crianças, e eu digo que eu tinha muito medo dessa apresentação quando era pequena. Eu sonhava, então eu não assistia, e desde que eu comecei a fazer parte, que eu entendi de fato a história e que eu vi que realmente Jesus passou por tudo aquilo, eu não tive mais medo. Então acho que é super importante a gente entender a história, e é claro que eu me sinto extremamente realizada de poder contar essa história, demonstrar o que realmente aconteceu com Jesus, né? Apesar de que todo mundo me odeia no dia de hoje por ser o Lúcifer, né? Todo mundo me vê na rua assustada, teve criança que chorou, inclusive. Mas assim, é muito gratificante passar essa mensagem pro pessoal, para as pessoas se conscientizarem, né? Que realmente aconteceu com ele. E é tudo por ele e pra ele sempre. E é um prazer contar essa história com o grupo do Arte Resgate, que é a minha vida, né? O arte é tudo pra mim, então assim, é totalmente especial. E é isso aí, EA Notícias. Encerramos hoje com essa apresentação maravilhosa que é a Paixão de Cristo, do Arte e Resgate. E encerro hoje como repórter por um dia do EA Notícias. Meu nome é Maria Luciana Paz Martins e deixo com vocês um grande abraço para o EA Notícias e Ed Antônio.